Bom dia, queridos, graça e paz. Estamos aqui para compartilhar sobre mais um Maná Diário. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre carne e espírito, as coisas que são geradas na carne e as coisas que são geradas no espírito. Quando nós lembramos do patriarca, do pai da fé, Abraão, é muito fácil, ainda que esse não é o texto que eu quero falar hoje, mas é muito fácil lembrar sobre lidar com isso, né? Quando ele tinha uma promessa de Deus que teria um filho, o qual depois seria Isaac, e mesmo assim ele tenta fabricar a promessa que Deus tinha feito a ele. E sendo assim ele se deita com Agar e ele gera algo semelhante à promessa, mas era algo que ele tinha fabricado. Então nós vemos aí uma distinção entre carne e espírito. Aquilo que Deus tem como promessa na minha vida é algo que vem através do espírito. É algo que vem de Deus para a minha vida. E isso não necessita que eu fabrique ou faça alguma coisa. Capítulo 3 de João, do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6, Jesus falando com Nicodemos disse o seguinte: olha, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Esse é o nosso problema, querido. O grande problema que nós temos é que Deus até nos fez promessa. Promessa de um ministério, promessa de tantas outras coisas. A questão é que, por nós não termos discernimento sobre o tempo, sobre a realização da promessa, nós tentamos fabricar na nossa força a promessa de Deus. Nós queremos como se tivesse dar uma ajudinha para Deus, como se Deus precisasse da nossa ajuda para isso. A única coisa que nós temos que fazer é permanecer em integridade e fidelidade diante do Senhor e deixar com que Ele gere a promessa no tempo certo. Andarmos em fé, assim como Caleb, que não desanimou, mesmo passado 45 anos, acreditando que Deus era poderoso. O próprio Abraão, depois disso, né, a própria Abraão, a Bíblia falando sobre Abraão, diz em Hebreus 10, 23, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Queridos, como se não fosse um problema fazer algo com a nossa força, tem uma problemática maior aí depois disso. Porque tudo aquilo que diz que é gerado no Espírito, ele é sustentado pelo Espírito. Tudo aquilo que é gerado na carne, ele é sustentado na carne. Você sabe por quê que muitos casamentos eles têm problemas constantes? Porque foi casamento baseado em sexualidade. Foi isso que fizeram casar, foi o que uniu o casal, foi simplesmente o desejo carnal. Então, precisa de carnalidade para alimentar aquilo ali. Agora, quando um casamento ele é nascido no Espírito, pastor, como é que nasce um casamento no Espírito? É um casamento que nasce de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, quando, queridos, nós geramos um casamento no Espírito, o Espírito de Deus ele é suficiente no nosso casamento. Então, cada um age conforme a sua espécie. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Todas as vezes que você produzir algo na carne, seja finança, seja um negócio, seja um casamento, seja um relacionamento, seja um ministério, seja uma célula, seja lá o que for, não adianta querer alimentar aquilo com o Espírito. Aquilo foi gerado na carne, meu filho. Um discípulo que foi gerado na carne, ele precisa de carne para alimentar-se. Quando nós somos carnais, nós nos alimentamos de pecados carnais. Quando nós somos espirituais, somente as coisas do Espírito podem nos alimentar, pode nos trazer paz, nos trazer plenitude. Esse é o nosso problema. Estamos buscando em Deus soluções para coisas que nós geramos na carne. Queridos, Deus é responsável por aquilo que Ele gerou em nós. O ministério, se o ministério que você tem veio de Deus, é ele que traz o suprimento para isso, é Ele que banca, é Ele que respalda. Agora, quando eu quero fabricar algo, eu sou responsável por isso. Queridos, Deus não é obrigado e nem tampouco responsável por realizar os nossos caprichos. Deus faz promessas para a nossa vida? Sim, claro que faz. Agora nós precisamos ficar nele, para que a promessa se cumpra, se realize, seja concretizada. É isso que nós precisamos entender. Queridos, fique em Deus. Você tem promessa de Deus? Deus não precisa da tua ajuda, não. Não atrapalhe, não. Muito ajuda quem não atrapalha. Fique em Deus. Aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Continue se alimentando, continue buscando a Deus, continue confessando a promessa que Ele fez sobre a tua vida. E com o tempo, querido, se você não desanimar, você vai ver aquilo que aquilo que Ele te prometeu se cumprindo na sua vida. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Não fabrica, não invente. Espere aquilo que Deus tem para a tua vida. Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.